Porque os escolhidos caminham sozinhos. O termo escolhidos não é um termo que eu gosto muito, mas eu prefiro o termo aqueles que se escolhem. Mas isso quer dizer aqueles que, então, já vieram em um caminho de um despertar, que já tinham uma noção de que algo está errado no mundo e que eu preciso não estar associada ou associado ao que está acontecendo, ao padrão. As pessoas que saem do padrão e têm uma noção de que precisam fazer algo diferente para descobrir realmente quem são. Vamos então ao poder da verdadeira liberdade interior. Uma frase belíssima, porque é real. O mundo admira o sábio de longe, mas não deseja realmente o conhecer. Esse conhecimento é se arriscar a destruir as próprias ilusões confortáveis, e a maioria das pessoas prefere manter suas ilusões a abraçar o desconhecido. Então, o caminho do despertar e o fardo da solidão é algo que tem que ser esperado, mas você vai perceber o que é essa solidão. Nada de triste, muito pelo contrário. Há uma coisa peculiar sobre aqueles que trilham o caminho de despertar. Uma quietude, solidão que os segue como uma sombra. Não é uma solidão imposta por fora, mas uma profunda compreensão de que se torna difícil a companhia comum. A maioria das pessoas está unida por ilusões, sonhos compartilhados de uma vida que seria aquilo que eles acham que é a vida. Mas no momento em que um vê através do véu das ilusões, enxerga através do sonho, e os laços que uma vez os seguraram, amarrados uns aos outros, começarem a afrouxar, se essa pessoa chegar a ver a natureza da realidade, não mais poderá perseguir validação, nem buscar pertencer aos velhos padrões. O conforto do velho padrão já não mais existe. Aqueles que despertam para a verdade da existência caminham por uma trilha silenciosa, muitas vezes solitária. Não porque rejeitam o mundo, mas porque o mundo, envolto em ilusões coletivas, já não mais é reconhecido por ele, e ao mesmo tempo esse mundo já não mais o sabe reconhecer. Então, a solidão do desperto não é um isolamento, e sim uma liberdade. É o resultado natural de ver que os outros não veem, aquilo que os outros não enxergam, e não mais buscar validação, e não mais se prender à necessidade de pertencer a uma tribo, a um grupo, a uma única verdade, a um significado dado por um coletivo ou um significado que um coletivo recebeu. Então, por que a sociedade resiste àqueles que pensam diferente? Bem, continuamos com o mesmo tema? Há uma enorme beleza na solidão. Não há isolamento, é um retorno a algo. Na verdade, é um afastamento do ruído. E na vastidão da existência em si, é uma vida vivida, sem fingimento, sem máscaras, sem a pressão constante para ver algo sob expectativa de outra pessoa. Pode haver momentos de saudade, momentos tentadores, onde se deseja voltar para os velhos costumes. Mas no fundo, o desperto sabe que tais conexões seriam construídas em cavidades, não em verdades, mas na ilusão mútua. E então eles trilham seu caminho sozinhos, não porque eles foram expulsos, mas porque eles superaram a necessidade de pertencer um ao outro, ou a esse mundo onde ainda não é possível entender a si mesmo. A maioria das pessoas acredita que as amizades são formadas a partir de uma profunda conexão compartilhada, valores e respeito mútuo. Na superfície, isso parece verdade, mas quando você começa a olhar mais profundamente, começa a ver que a maioria dos relacionamentos são construídos sobre algo muito mais frágil, ilusões compartilhadas. As pessoas se unem não necessariamente porque estão realmente se entendendo, mas porque desejam validar as crenças de uns para os outros, reforçar suas visões do mundo
e fornecer distrações frente às questões mais profundas. Assim, elas admiram o sábio, mas de longe, pois não podem enfrentar o desafio de serem realmente humanos. Eis o ponto importante. Hoje temos a necessidade de validação, não só do pensamento do grupo, mas a validação do pouco que a maioria tem como elementos dentro de si mesmos de informação que você pode chamar de verdadeira. As crenças estão tão intensas que não há outra coisa a ser aceitado nesse momento a não ser o espelho de sua crença. Então as pessoas vão a podcasts, vão ver vídeos no YouTube e companhia limitada, mas elas estão querendo ouvir a mesma coisa que elas já sabem, ou pensam saber, aquilo que lhe foi implantado na mente. Elas não estão abertas a uma nova informação. Então, por que estão lá? Estão buscando apenas validação, um campo de segurança, onde se mantém no padrão do medo. E é por isso que reagem. Quando não conhecem, quando a informação é chocante, quando aquilo quebra a base do si mesmo, elas têm tamanha reação violenta que o que acontece é que atacam ao outro, ofendem, ou então fogem sem querer ouvir mais nada. Então esse fechamento é uma amarra invisível que cria esse mundo social onde nós estamos, que é uma plena ilusão, e é um processo que, não porque a humanidade a desconstrói pelo pensamento positivo, mas aqueles que têm poder sobre ela é que a estão destruindo, porque sabem muito bem o que devem fazer para isso. Então os construtores são sempre os mesmos, os que sabem a verdade, mas quem sabe a verdade de fato são aqueles que geram as narrativas que a humanidade se embala e acredita e defende e ofende aos que pensam diferente. E dessas amarras invisíveis do mundo social, podemos interpretar assim, a maioria das conexões humanas é construída sobre ilusões compartilhadas, crenças, rotinas, dramas e busca validação. Romper com essas estruturas é desestabilizar o pacto silencioso que mantém a coesão social, e essa coesão pode ser a pior possível. Basta olhar a linha da história e ver que são sempre os mesmos erros, os mesmos padrões que são utilizados para gerar, para variar, o mesmo efeito. Então o desperto não busca aprovação, nem participa de jogos emocionais. Sua presença em si já é um desafio ao status quo, um lembrete vivo de que há outra forma de existir e de que ela é mais sólida, serena, intensa, energética, coerente, harmoniosa ao mesmo tempo, viva, que é o principal sentimento que qualquer um terá do lado de um ser assim. Agora vamos à incompreensão do amor não condicional. Estamos acostumados a ver, e as pessoas exigem, amor condicional. Eu vou te amar se você, eu vou gostar se você, eu vou te validar ou te elogiar se você. Então o amor daquele que desperta é vasto, mas não se expressa por meio da necessidade de espelhamento. Ele flui como um rio, silencioso, sem exigências. Por isso é facilmente mal compreendido como frieza, eis um ponto muito importante, indiferença ou arrogância. Isso é fantástico. Esse trecho está perfeito. Mas é na verdade a expressão pura do amor que não se ancora em expectativas nem em trocas. Esse é um aspecto muito importante para entender. E quando a pessoa está presa a condicionamentos do seu espelho, o espelho da rainha da Branca de Neve, que quer que o espelho lhe diga sempre o seu conforto,
ela não tem condição de amar, porque o amor verdadeiro não é justificável. O amor é o que é, e não é por algo ou por qualquer coisa. Ele não tem condição, ele é uma existência plena. Vamos agora à dissolução natural das conexões. Conforme o desperto abandona a necessidade do reforço, muitos vínculos simplesmente se desfazem. Sim, não por conflito, mas porque perderam o que sustentava a participação mútua em ilusões. A amizade baseada na reafirmação da identidade, do drama e da queixa não tem mais lugar. A paz que se encontra na solidão. A solitude não é um castigo, mas ela é revelação. O desperto aprende que o vazio tem forma, que o silêncio tem presença e que a paz nasce quando não se busca ser algo para alguém. Ele caminha sem máscaras, sem necessidade de ser entendido, visto ou acolhido. A nova linguagem da presença. Sua linguagem não é a mesma dos outros, não por querer ser diferente, mas porque já não reage, não espelha, já não alimenta padrões que são incoerentes. E por isso, muitos se afastam. Não há julgamento nisso, há apenas o reconhecimento de que, uma vez vista a verdade, não se pode mais fingir viver de mentira. A liberdade que perturba. Aqueles que ainda vivem presos aos padrões se incomodam com quem não se curva a eles. O desperto se torna um lembrete silencioso da possibilidade de existir sem precisar de aprovação. Essa aprovação externa é vazia, é um espelho do fraco. E é isso, para muitos, isso realmente é insuportável. O raro encontro autêntico. Relações verdadeiras se tornam raras. Elas surgem não do desejo do pertencimento, mas do reconhecimento mútuo. Não se sustentam em expectativas, mas em presença. E por isso, são preciosas e muito raras. O paradoxo da consciência. Quanto mais se desperta, menos se precisa. Quanto mais se entende, menos se exige. E quanto menos se precisa da validação, menos vínculos sobrevivem. O desperto não se ressente disso, ele compreende. E na compreensão, a aceitação. A última liberdade. Não precisar ser compreendido, não necessitar ser aceito, não temer a solitude, eis a liberdade mais elevada. Uma vida vivida sem máscaras, sem urgência de pertencer, onde cada passo é dado por si mesmo, em silêncio, mas em profunda verdade. Conclusão meditativa. Que o caminho solitário do desperto não seja lamentado. Ele não é escuridão, mas luz sutil. Ele não é ausência, mas plenitude silenciosa. É onde a liberdade interior encontra sua morada e onde talvez o espírito humano toca o eterno. Esses textos foram baseados, mas apenas inspirados, do original de Alan Watts.